Se você está pensando em comprar esse filtro aqui da KNF, o Black Diffusion, que é imantado e tudo mais, se você está pensando em comprar esse filtro, assiste o vídeo até o final, porque você vai entender se ele vale ou não vale a pena para você. Opa, aqui é o PH e hoje eu vou falar sobre o filtro Black Diffusion da KNF e eu vou te mostrar as minhas percepções. Ele acabou de chegar, eu abri ele agora há pouco, e eu vou te mostrar as minhas percepções até para você decidir se ele vale ou se não vale a pena para você. Esse é o segundo filtro que eu mostro aqui no canal. O outro filtro que eu mostrei é esse aqui também da KNF, deixa eu até tirar ele aqui, que é esse aqui, que é um filtro ND variável. Eu mostrei ele aqui, fiz todos os testes e tudo mais, mostrei essa coisa que eu acho incrível que ele faz, né? Você com um filtro só consegue ter várias intensidades, então é um filtro que eu gosto bastante. Eu confesso que quando eu comprei esse segundo filtro, eu imaginei que a experiência fosse parecida, mas é um pouco diferente, tá? Só pra você ter uma noção da diferença, tá? Falando um pouco de como que vem o filtro e tudo mais. Essas são as duas apresentações, tá? Esse aqui é o filtro Black Diffusion, ele vem numa caixinha transparente aqui, e esse aqui é o outro, o filtro ND variável, que vem nessa caixinha, inclusive com esse pontinho aqui, né, que você abre, ó, você abre e puxa aqui e o filtro vem, ó. São apresentações bem diferentes, não assim, ah, meu Deus, o do Black Diffusion é horrível, não, apresentação ok ali, tá? O que eu achei legal desse filtro, ele é imantado, né, então o outro você tem que rosquear, esse aqui você também tem que rosquear, tá? Você tem um adaptador aqui, mas caso você compre outras intensidades desse filtro, basta você colocar perto que ele gruda. Então, ó, tirei a capinha aqui tá o adaptador, tá? Esse aqui é o adaptador e aqui é o filtro em si. Então eu venho aqui, coloco e ele, pronto, já conecta. Então isso é uma coisa legal, porque facilita na hora de você, de repente estar numa gravação, eu quero botar um com uma intensidade um pouco mais forte. Facilita, tá? Isso é um ponto muito positivo. E ainda tem também a capinha. Então quando você tiver com esse filtro na câmera, você pode simplesmente colocar ele aqui e ele fica preso ali, como se fosse a própria capa de proteção da lente. Então ele é um filtro que tem esse ponto positivo. Mas eu confesso que a caixinha eu achei meio pobre em relação à outra, tá? A outra é uma casezinha muito bonita e esse aqui eu achei uma case um pouco pobre. Mas eu achei já diferente, que eu falei assim, pô, é um tamanho muito diferente, a caixinha é muito pequena, essa aqui é a caixa dele, então é uma caixinha bem menor do que as outras, só a caixa ela já é menor do que a casezinha do outro filtro. Então eu já senti diferença na apresentação, mas isso é detalhe, tá? Por que eu botei o título desse vídeo como pense duas vezes antes de comprar esse filtro aqui da KNF, né, o filtro Black Diffusion? Pelo seguinte, eu comprei depois de ver muitas pessoas falando que o filtro era espetacular e tudo mais. Ele é ruim? Não, ele é um filtro bom. Porém, eu coloquei aqui na frente da minha lente e eu falei assim, cara, cadê a diferença? Só que é uma diferença sutil e depois de pesquisar um pouco mais sobre o filtro, eu entendi que eu comprei a intensidade mais baixa, que é 1.8. Então ele vai de 1.8 a 1. Então tem 1/8, 1/4, se eu não me engano 1/2 e 1. Então o 1 é o que tem uma intensidade muito maior. E o que esse filtro faz, tá? Ele tem várias funcionalidades. A primeira delas é que ele cria como se fosse uma aura em torno das luzes e faz com que a luz ela aumente de tamanho, né? Então fica parecendo aquelas imagens de sonho que a gente vê em filme, que a gente vê em novela. Então é essa aura que ele cria, tá? É um filtro para ocasiões específicas, você não vai usar para tudo. Apesar de que esse aqui que é 1.8, que tem menos intensidade, é capaz de você usar em mais situações, porque além dessa funcionalidade de deixar uma aura em torno da luz, ele também suaviza um pouco a pele e deixa os pretos, né, o próprio nome diz, né, Black Diffusion, e deixa os pretos mais difusos. Ele reduz um pouco os realces nas partes mais estouradas, reduz um pouco os brilhos, então ele equilibra um pouco mais o quadro. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aí, tá? Bom, vamos lá. Provavelmente vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu olhei, eu não vi tanta diferença, mas como eu já testei aqui, dá uma olhada principalmente nesse LED que tá aqui. Eu deixei o LED aparente justamente para isso, tá? Vamos lá. Dá uma olhada no LED. Então, ó, tá sem filtro e aqui com filtro. Olha como é que o LED ele clareia um pouco, assim, ele ganha mais vida. Dá uma olhada, ó. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Ele dá uma clareada muito boa. Agora eu vou colocar direto na tela para você ver. Então, ó, aqui eu já botei o adaptador, não tem tanta diferença, e agora eu vou botar o filtro, ó. Simples assim, já está com filtro. Como esse aqui é um filtro que é menos intenso, você vê uma diferença um pouco menor, mas tem diferença. Deixa eu até virar o LED aqui para frente. Olha como é que o LED está intenso. Vou tirar ele, tá? Então, ó, tá aqui com filtro, sem filtro. Com filtro,
sem filtro. Dá pra você ver bem a intensidade e como que ele coloca um efeito na luz. Então você imagina isso em outros tipos de iluminação. Vou até colocar, vou aumentar esse LED do raio que tá aqui, eu vou aumentar um pouco a intensidade dele também. Aumentei um pouco a intensidade dele e vou tirar o filtro, ó. Ele dá uma aumentada bem de leve no caso desse do raio, tá? Mas ele muda um pouco a intensidade e também a pele. Me diz aí nos comentários se você tá vendo alguma diferença, se você não tá vendo, o que você achou. Você consegue perceber menos a diferença do que como você consegue nesse aqui, né, que é um filtro ND, onde você consegue intensidades muito grandes ali e tem uma diferença muito grande, mas obviamente são para objetivos diferentes, tá? Eu confesso que quando chegou eu fiquei meio assim, eu falei, pô, não teve diferença nenhuma, não mudou nada, mas depois que eu sentei aqui para gravar e botei o cenário e vi como é que funcionava na luz, eu falei, opa, dá pra gente fazer bastante coisa com ele, tá? Dá pra gente ter outros tipos de gravação, então eu consigo, se eu fosse deixar isso aqui com uma gravação mais quente, com uma luz e tal, ele tem um efeito parecido, não igual, tá? Mas parecido com o efeito da máquina de fumaça, por exemplo. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre a máquina de fumaça. Ele tem um efeito parecido, só que na máquina de fumaça você consegue ter um efeito muito mais potente. E depois eu vou testar mesclando esse filtro com um pouquinho de fumaça pra gente ver o que a gente consegue aqui no nosso estúdio com o cenário que a gente tem, tá? Mas depois eu posso trazer um outro vídeo falando sobre ele. Depois eu vou trazer também comparações com as outras intensidades, então 1/4, para vocês também me dizerem o que vocês acham e qual deles vocês acham que vocês usariam mais nas suas gravações, tá? Me diz aí nos comentários o que você achou, se você achou um filtro funcional, que vale a pena usar. Eu gostei, só que para algumas coisas específicas, eu não vou usar esse filtro para tudo, tá? Então para algumas gravações externas, para algumas gravações onde eu queira trazer um aspecto mais cinematográfico, isso é uma coisa muito legal, né? Ele traz um aspecto cinematográfico muito legal para a imagem e vou aqui fazendo vários testes. Depois eu trago mais percepções e vídeos até gravados com esse filtro para você também me dizer o que você achou, beleza? Me diz aí nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Deixe seu like e até o próximo vídeo.